Opa, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico e aqui a gente vai falar do mercado financeiro. Vou apresentar alguns estudos aqui para vocês que eu fiz. Hoje um dia importante, dia 2 de outubro, eleições. O horário que esse vídeo vai para o ar, provavelmente já temos notícias. Eu estou fazendo esse vídeo à tarde, mostrando a minha posição aqui para vocês, mas não é um vídeo com viés, não vou falar de política aqui. Eu vou apresentar dados aqui do Ibovespa, como o mercado se comportou nesse mês de outubro que nós estamos entrando agora, como que foi o mês de setembro, se foi em linha com o último estudo que eu apresentei para vocês. Vou mostrar para vocês um estudo que eu ainda não vi ninguém fazer, que é como o mercado financeiro, o Ibov especificamente, se comportou na segunda-feira após esse domingo de eleição. Os dados de variação de fechamento do Ibovespa e comparação de todas as eleições de 94 para cá, desde o começo do Plano do Real. Vou pegar os dados diários, ou seja, a segunda-feira, e como que foi a semana inteira pós-eleição aí, como é que o mercado reagiu a esses números. Eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico. Se você gostar desse conteúdo aqui, compartilha, deixa um like, apoia a gente a continuar trazendo esse material aqui para vocês de forma gratuita. Esses dados que eu trago aqui para vocês, eles são pagos por muita gente por aí. Então, valorizem esse conteúdo que a gente está postando aqui. O Ibovespa subiu na sexta-feira, depois de perder um suporte importante aqui na região dos 108 mil pontos. Negou a perda desse suporte e fez isso justamente em cima da nuvem futura, que ainda está azul. Fato é que o mercado se mostra indefinido aqui, né? Se a gente colocar na semana, aqui que a gente vem falando que não era legal o Ibovespa sair da nuvem no semanal, acabou saindo no tempo, né? Mas deixou um candle de sombra inferior, negando a perda do suporte. A nuvem futura aqui no semanal está quase invertendo, ó. Ficaria atento aí aos próximos movimentos. Vamos acompanhando aqui. Já o mês, pessoal, o Ibov fechou em alta de 0,47. Para quem acompanha aqui há mais tempo, a gente vem comentando o quê? O mercado fez um pivô de baixa. Aliás, eu te convido a sempre acompanhar os vídeos aqui para vocês entenderem a minha linha de raciocínio e acompanhando. Talvez para você que acompanhou agora só esse vídeo não faça muito sentido algumas coisas, mas eu vou tentando formar as ideias aqui para quem vê os vídeos domingo a domingo. Então tivemos um pivô de baixa aqui no gráfico mensal e depois dessa barra aqui que fez o pivô, a gente teve 3 barras negando isso daqui, né? Indo na contramão do movimento que se mostrou ser para baixo. Então, a negação dessa barra aqui era importante. Como se dá a negação dessa barra? Tecnicamente, fechando acima dela. Não tivemos isso nem no mês passado, nem nesse mês. Mas repara, são 3 meses positivos que violam, e esses 2 últimos violam a máxima dessa barra. Pensa que o cara que vendeu aqui está desconfortável. Afinal, o mercado não andou para baixo, como era o esperado tecnicamente aqui pelo gráfico mensal. A nuvem do gráfico mensal segue ascendente também, né? Não muda nada o aspecto de alta aqui no gráfico mensal. Se a gente colocar as médias mais longas, o mercado visitou a média móvel de 80 aqui. Se eu colocar o gráfico semanal, ficamos em cima da média móvel de 200, que está ascendente aqui no gráfico semanal. Repara, as médias estão tentando se alinhar para cima. Já no gráfico diário, as médias começaram a se embolar. Eu sinto o mercado tentando virar para cima aqui. Repara, a gente tem a média móvel de 200 tentando virar para cima, ó, coisa que ainda não tinha acontecido desde a marcação do topo histórico. Aqui foi o topo histórico, correção forte, e aqui esse movimento de alta, ó, ele se deu com a média móvel de 200, que é essa vermelha, caindo. Esse movimento de alta último conseguiu virar a média móvel de 200 para cima. Então, é um ponto importante para ser observado quando essas médias mais longas começam a virar para cima. Quando a gente tem o alinhamento perfeito das médias, o mercado já foi. Você tem que tentar ver o movimento que as médias vão fazer, o que estão fazendo na realidade, agora, tentando ver o que vai acontecer daqui para frente, sem futurologia, apenas exercício técnico aqui do mercado. Apresentar dados aqui para vocês. Eu comentei que o mês de setembro fechou em alta de 0,47, não é verdade? Vamos ver como é que foi o nosso estudo do mês passado. Nós apresentamos aqui para vocês esse estudo aqui, e falava que o mês de setembro, nos últimos 30 anos, tinha um retrospecto positivo, sendo que 21, 30 anos subiram. E a média, se eu pegar os 30 anos, a média de variação dela, do mês de setembro, foi de 1,18, ou seja, era uma média positiva. A média de alta é de 5,84 e a média de queda, menos 9,68. Quando cai, cai menos, mas quando cai, cai mais forte do que quando sobe. Então, quando sobe, sobe só 5,84 em média, mas quando cai, cai bastante. Esses aqui são os números do mês
de setembro. Esse dado aqui, ó, referente ao mês que vai entrar agora, eu vou postar só amanhã no meu Instagram, então me segue no Instagram, @meioestudográfico, onde eu faço o fechamento diário do Ibovespa aqui, barra após barra, para a gente entender o movimento técnico que o mercado está fazendo. Esse aqui foi o mês de setembro, vamos ver o mês de outubro que a gente está entrando agora, qual que é o retrospecto mensal do mês de outubro nos últimos 30 anos. Eu não devia estar apresentando a planilha toda aqui para vocês, mas vai assim mesmo. Então, essa aqui é a coluna do mês de outubro e mostra aqui para a gente a média, ou seja, média é o quê? Todas essas variações aqui, soma tudo, divide pela quantidade, uma média aritmética simples. Então, tem um mês de expectativa negativa de 0,36. A média de todos esses valores aqui é 0,36. Porém, nos últimos 30 anos, 60% dos meses de outubro, ou seja, 18, subiram, e subiram 6,11 em média quando subiram. E os 12 meses que caíram representam 40% dos meses, mas quando cai 10,07, ou seja, a queda continua sendo mais forte, assim como os dados do mês passado. Então, o retrospecto do mês de outubro, quando ele sobe, ele tende a subir 6,11, sobe menos, quando cai mais forte, né? Então, tem que ficar esperto. Mais dados legais aqui do mês de outubro que eu trouxe aqui para vocês. A maior alta que já tivemos no mês de outubro foi em 2002, o mercado subiu aqui 17,92%. Foi em 2002, tivemos a maior alta do mês de outubro. A maior queda foi em 2008, o mercado caiu menos 24,8%, 30% quase de queda, menos 25% de queda aí em 2008. São dados dos últimos 30 anos que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso aqui dá trabalho para fazer, eu acho legal, gosto de olhar esses números. Não é todo mundo que mostra esses números, tem gente que cobra para mostrar, então gosto de sempre pedir aquele like para que vocês valorizem esse trabalho que a gente faz aqui de forma gratuita. Tem mais algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês. Hoje, deu para perceber, eu estou aqui de verde e amarelo, mostrando a minha posição para vocês, mas eu não tenho nada contra quem pensa diferente de mim, e não é um vídeo de viés político. Mas eu separei aqui para vocês um estudo bem bacana, que eu ainda não vi ninguém fazer. Aquele outro estudo, bastante gente já produz, tem vários relatórios de casas que já contêm aquele estudo. Eu prefiro fazer de forma manual, eu mesmo aqui, né? Mas esse aqui é o resultado da variação do Ibovespa desde 94 para cá, ou seja, dos últimos 28 anos. Como que o Ibov reagiu nas últimas eleições, um dia após as eleições, e como foi a semana pós-eleições. Coloquei até quem foi o presidente aqui, o partido e tudo mais, para a gente deixar o negócio bem completo. Então, 94, dia 3 de outubro, tivemos eleições, e no dia 4, na segunda-feira após a eleição, o mercado caiu 2,72, sendo que foi uma segunda-feira que não teve segundo turno nessas eleições. Já sabíamos o presidente no dia 4 de outubro de 94, quem ganhou foi o Fernando Henrique, do PSDB. Naquela semana, o Ibov fechou com queda de menos 11%, pessoal, e nós não tivemos segundo turno em 94. Então, repara, primeiro mês aqui, o primeiro ano que a gente está estudando aqui já mostra um retrospecto negativo. Vamos pegar mais dados aqui, vamos continuar acompanhando. Já em 98, o FHC se reelegeu, nós também não tivemos segundo turno, e na segunda-feira após a sua eleição, o mercado caiu 4,48. Já na semana, o mercado subiu um pouquinho, caiu e conseguiu recuperar, subiu 1,84 naquela semana, na qual o FHC se reelegeu o segundo mandato. Não temos como se reeleger por 3 vezes no Brasil, a reeleição por si já é uma grande cagada do nosso país. Então, nesse ano de 2002, tinha que ter um cara novo, e o cara novo acabou sendo este cidadão que está aqui, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ele assumiu, no dia 7, aliás, quando teve o resultado das eleições que ele seria o presidente a partir de 2003, foi aqui nessa segunda-feira, e o mercado caiu 4,28. Mas, na semana, pessoal, na verdade aqui teve segundo turno. Esse aqui são os dados do primeiro turno, tá? Então, volta um pouco a fita aqui. Na segunda-feira, após a eleição em 2002, o mercado caiu e na semana caiu também 4,37. Só que aqui a gente teve segundo turno.
E quando saiu efetivamente o resultado das eleições no segundo turno, o mercado caiu 4,4 também. Mas aqui na semana o mercado acabou recuperando e fechou com alta de 1,26 no segundo turno. Repare que de 94 para cá, 2002 foi o primeiro ano que nós tivemos aí um segundo turno. Faz tempo, desde 98, que nós não temos eleições decididas no primeiro turno. Todas essas que eu vou mostrar aqui para vocês tiveram segundo turno. Em 2006, o mercado reagiu de forma, das primeiras eleições aí do primeiro turno, o mercado subiu na segunda-feira 1,67. Já na semana, o mercado acabou subindo também 4,09. No segundo turno, quando o Lula se reelegeu, na segunda-feira após o domingo de eleição, o mercado caiu 1,09 e acabou fechando a semana com alta de 2,81. Então, esse aqui foi o retrospecto um dia após, quando o Lula, um dia e uma semana após, quando o Lula teve o seu mandato. Depois, colocaram lá Dilma. O primeiro turno das eleições dela ficou com 0,22 de alta no Ibovespa. Já a semana fechou com alta também de 0,83. Apesar dessas variações aqui não estarem sendo altas, eu, quando eu fiz o estudo, eu reparei o que, pessoal? Velas grandes. A variação final, o fechamento, nem sempre é algo tão relevante, mas são sempre barras de sombra grande, tanto para cima ou para baixo. Então, volatilidade seria algo plausível para se esperar para essa próxima semana. Já em 2010, no segundo turno, ou seja, quando realmente tivemos o resultado de quem seria o presidente, a Bolsa subiu na segunda-feira com a reeleição, com a eleição da Dilma, e fechou a semana com alta também de 2,73. Vou colocar aqui para ficar mais rápido aqui. Em 2014, quando ela estava fazendo já o seu segundo mandato, o mercado subiu na segunda-feira, pós-eleição, 4,72 e fechou a semana com alta também de 1,42 no primeiro turno. E no segundo turno, caiu na segunda-feira após a eleição, mas recuperou tudo e fechou com uma boa alta aí de 5,17, quando o mercado soube aí que a Dilma ia continuar no mandato. A gente teve aí o mercado reagindo de forma positiva, subindo 5%. Já 2018, onde foi a eleição na qual o Bolsonaro se reelegeu, se elegeu pela primeira vez, dia 7 de outubro foi a eleição, no dia 8 o mercado subiu 7,57% e fechou a semana com alta de 0,73% no primeiro turno. Tivemos segundo turno também em 2018 e o mercado reagiu de forma negativa na primeira semana após a eleição do Bolsonaro. Caiu 2,24% e fechou isso na segunda-feira, após segundo turno, e fechou a semana depois da eleição do Bolsonaro com alta de 3,15%. Não tem nenhum dado muito objetivo para extrair disso daqui, mas eu quero mostrar esses números para vocês verem que a gente pode esperar o que aconteceu nas últimas eleições. O que a gente pode esperar? Eu tenho certeza que é volatilidade. Você fazendo esse mesmo estudo que eu, só voltar no tempo, as datas já estão aqui, ó, mastigadinhas, para vocês, se vocês quiserem voltar no tempo e verem as barras do Ibovespa, como é que foi, como essas barras se comportaram. São barras de sombra grande, volatilidade em todas as eleições. Dificilmente era uma barra pequenininha e que estava ali no gráfico quando eu fiz o estudo. E esse aqui foi o material que eu trouxe aqui para apresentar hoje para vocês. Volto a dizer, isso daqui são dados, não tem parcialidade, não tem a minha opinião, não tem fanatismo. Isso daqui são apenas os números e quando esse vídeo estiver indo ao ar, provavelmente já temos algum resultado. Peço a Deus que ilumine a todos nós, aí, independente do que aconteça, que o melhor aconteça para todo mundo. Eu pelo menos, não quero o mal de ninguém e espero que todos... gostaria que todos pensassem dessa mesma forma, apesar de, infelizmente, saber que não é assim que funciona na vida real. O mercado aí, então, pode reagir de forma positiva? Eu acredito que sim, até porque temos aqui um cenário, estamos bem longe de um fundo importante aqui nos 95 mil pontos. Então eu vejo esse ponto dos 95 importante para o Ibovespa. Eu acho que o mercado dá uma balançada boa ainda, mas não perde essa região dos 94. Se o mercado vier para cá, é muito provável que a gente tenha uma boa oportunidade de longo prazo na Bolsa de Valores, porque a nossa Bolsa, o PL dela, que é apenas um indicador, não deve ser analisado de forma isolada, mas ele traz para a gente a informação que a Bolsa está barata. Quer dizer que o nosso mercado, as empresas estão apresentando mais lucro em relação ao preço das ações delas que são negociadas na Bolsa de Valores. Então veja, estamos diante de algumas
oportunidades. Eu acho que oportunidades vão surgir independente do que aconteça. Aliás, a vida vai seguir e a bolsa deve subir, na minha opinião, independente de quem ganha essas eleições. O mercado deve reagir de forma positiva. Por quê? Porque o Brasil vem numa ascendente aí depois do Coronga Crash. O Brasil vem numa ascendente, dados econômicos. Isso não é fanatismo, isso são números, né, extraídos de economia. O Brasil tem aí o maior número de carteiras assinadas do CAGED de toda a série histórica. O Brasil vem enfrentando a inflação aí com maestria, sendo exemplo para outros países do mundo que estão enfrentando coisas muito mais complexas do que a gente está enfrentando aqui nesse momento. Tivemos guerra, tivemos um monte de coisa acontecendo e o nosso mercado reagiu de forma muito positiva. Então eu acredito que independente de quem ganhe, o mercado vai subir. Se o Lula ganhar, eu acredito que vai pegar um porquinho cheio e vai falar: oh, fui eu que fiz, porque o Brasil vem trabalhando aqui numa linha de alta, não tem como negar isso, que os números são crescentes. Então, eu acredito que caso o Bolsonaro perca essa eleição, o Lula vai pegar um porquinho cheio, bem gordo, mesmo assim, a bolsa deve subir. Já se o Bolsonaro ganhar, eu acredito que é melhor para o mercado, não só pelas minhas convicções pessoais, mas pelo fato de ter estabilidade. É muito mais complexo para o mercado, na minha interpretação, alterar o governo. Deixa o que já está aí, que a gente já sabe mais ou menos como ele pensa, é previsível. Não concordo com todas as posições dele, ele é um cara que fala muita merda, mas entre ele e um ladrão, eu deixei clara a minha posição aqui, respeito a todos que pensam de forma diferente. E ladrão, pessoal, todo político é ladrão. Estou falando de ladrão condenado, tá certo? Não por opinião, por achismo, que a justiça condenou. Não tem fanatismo aqui. A justiça condenou. Esse é um bandido. Então, eu acredito que qualquer um seja melhor que o bandido. Espero muito que a gente tenha, daqui a 4 anos, opções melhores que essas que temos aqui hoje em dia, que está longe do ideal para o nosso país. Espero que você tenha muita saúde, desejo saúde para você e para sua família. Te vejo aqui no próximo vídeo. Boa semana, que Deus esteja com a gente. Até mais.